Vocês podem voltar para os seus lugares. Fazendo aquele exercício que a gente precisa fazer, que é o de deixar aos pés do Senhor as nossas cargas. Então, você veio aqui, a gente orou, que o Senhor conceda a vocês, a cada um de nós, esse dulcíssimo descanso que só se pode ter em Cristo. Amém, meus irmãos e irmãs? Vocês podem dizer um amém mais robusto? Amém. Muito obrigado. Eu pedi porque eu sei que vocês creem nisso. Então, bendito seja o nome do Senhor por tudo que Ele nos tem concedido. Vamos ficar de pé um minutinho? Mateus capítulo 13, verso 1, parábola do semeador. 2 semanas atrás, refletindo sobre esse texto, eu lhes disse que há algumas possibilidades de olhar essa passagem tão rica, segundo algumas perspectivas. Por exemplo, a dos solos, os tipos de solos que são apresentados aqui. Uma outra, que a gente considerou, os agentes que operam contra o crescimento e o florescimento da planta, fruto da semeadura. Mas nessa noite eu queria aqui, a propósito e a respeito do tema que nos reúne aqui, tratando das células em particular, olhar esse texto na perspectiva do semeador. Texto tão lindo, aliás, por Cristo mesmo, identificado como sendo a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, nessa oração já me perdi, já fui ao texto várias vezes, está aqui, Mateus capítulo 13. Como tenho dito para vocês, vou ler aqui a Nova Almeida atualizada, versão que eu sugiro que vocês tenham em mãos também, daqui por diante, ela é uma versão muito especial. Naquele mesmo dia, verso 1 do capítulo 13 de Mateus, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Guarde essa frase maravilhosa que abre a história que Jesus contou. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18, Cristo interpreta a própria parábola. Então, ela é de entendimento simples, fácil, porque o próprio Jesus é o hermeneuta, é o exegeta, é o intérprete aqui da parábola que ele mesmo pronunciou. Verso 18, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Palavra do Senhor, palavra infalível, palavra insubstituível, palavra inspirada pelo Espírito Santo,
Que o Espírito inspirador dessa palavra lance luz no nosso coração nessa hora para nós a compreendermos. E que mais do que o entendimento, que o Espírito de Deus afofe o leito do nosso coração para nós praticarmos aquilo que o Senhor nos expõe nesse texto tão precioso. Amém. Vocês podem se assentar. Irmãos queridos, apenas para a gente entender bem esse texto. Quem é o semeador nessa parábola? É o próprio Jesus. Verso 37, a respeito de uma outra parábola que Jesus havia contado, ele diz: o Filho do Homem é o que semeia a palavra, mas também você e eu, nós, discípulos de Jesus, somos semeadores. E quanto a isso não existe a menor discussão, a menor dúvida. Muitos textos, eu poderia lhes citar vários, alguns dos quais eu vou me referir aqui durante essa meditação. O semeador é Cristo, por excelência, e os seus discípulos. O que são as sementes? Jesus também, no mesmo verso 37, do mesmo capítulo 13, a que me referi, declara que a semente é a palavra. E aqui mesmo, no verso 18, o que se semeia é a palavra do Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. É Cristo sendo anunciado, Ele é a semente. Mas também, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 16, há uma referência ao fato de que sementes são as boas obras, as obras de justiça, o exercício do bem que cabe a discípulos de Jesus fazer. Você e eu somos chamados a semear boas obras, fazer o bem. Gálatas capítulo 6, verso 9, o apóstolo, usando a mesma metáfora da semeadura, da colheita, da ceifa, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, não se tenha a menor dúvida quanto ao fato de que as sementes são a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus e os seus benditos desdobramentos na forma do exercício da missão a que fomos chamados. E fazer o bem é parte integrante dessa missão. As sementes são também aquilo que, de maneira especial, com esse grupo que foi preparado para o batismo e para transferência aqui como membros da nossa igreja, no final de semana passado, viram? É o que na teologia a gente chama de meios de graça. O semear de você mesmo, discípulo de Jesus, para o seu próprio coração, no exercício desses instrumentos que Deus nos concedeu, nos coloca à disposição, de modo que você cresça e a planta do Evangelho dentro do seu coração produza abundantemente. A oração, a leitura da palavra, a pregação do Evangelho, como estamos fazendo aqui, a comunhão que temos uns com os outros. E aqui, de novo, é muito bom a gente se ajuntar num grupo um pouco maior assim, nem somos tantos assim, uma grande multidão, mas é bom que a gente se reúna de maneira congregacional. Mas Deus provê uma bênção especialíssima e esse plantio, essas sementes, são colocadas também no coração de quem se dispõe a aprofundar os seus laços de comunhão no corpo de Cristo, reduzindo a distância uns dos outros. Por isso é que as células abençoam tanto, porque elas representam esse espaço, esse ambiente em que você pode olhar no rosto do seu irmão, da sua irmã, compartilhar com muito mais abertura do que seria possível num ambiente mais congregacional, tal como esse. Então, estou dizendo que as sementes são também esses instrumentos que Deus coloca à nossa disposição, chamados meios de graça, mediante os quais a planta do Evangelho vai crescendo, florescendo no seu coração. Os sacramentos também, a graça e bênção, quando nós participamos da ceia do Senhor e do batismo, como aconteceu aqui nessa manhã. O que é o solo? O solo, você sabe, o próprio Jesus indicou, identificou, é o ambiente
do nosso próprio coração, os nossos corações. O lugar onde a semente do Evangelho, onde a palavra de Deus vai sendo lançada e fertilizada pelo Espírito Santo. Jesus mesmo, Mateus capítulo 13, verso 38, indica que, mais genericamente, o solo é o mundo a que eu e você, nós, discípulos de Jesus, temos sido enviados como semeadores. E o que são os frutos? E o que é a colheita? Frutos são os que vão sendo conquistados, arrancados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do amor de Deus. Essa manhã, novamente me referindo a um evento tão lindo que a gente viveu juntos aqui, vários irmãos e irmãs sendo recebidos à comunhão da igreja, a gente não teve chance de saber, mas sem dúvida, a maioria desses que foram recebidos encontraram a Jesus por meio de alguém que lhes comunicou a palavra, de algum semeador que plantou no solo, no terreno bom dos seus corações a palavra de Deus. Frutos, portanto, tem a ver com conversões, com gente que vai se entregando a Jesus, fazendo parte dessa nação santa, dessa geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas existe também uma colheita interna, no ambiente mais privativo, recluso do seu coração e da sua alma. O fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 16, é amor e os seus maravilhosos desdobramentos, diz Paulo, escrevendo essa sua carta. O fruto que se espera colher dessa semeadura da palavra de Deus tem a ver com os frutos, ou fruto do Espírito, na sua forma mais variada, diversa, bendita. É você crescendo em Jesus, você dando frutos, cada dia mais parecido com Cristo, o seu caráter e a sua própria imagem, a nossa, sendo refeita por esse artífice bendito da vida, a partir da conversão, do novo nascimento. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, antigas, já passaram, eis que tudo se fez novo. E então o fruto que se espera colher dessa semeadura bendita tem a ver com uma vida nova, pujante, prolífica, profícua, super frutífera, que glorifique a Jesus por conta da sua reação, da sua falta de reação diante de situações da vida, por conta do que você diga ou deixe de dizer, por conta do seu caminhar, a sua forma de proceder, o que você vier a fazer, são frutos, colheita bendita, bênçãos que vamos produzindo em nome de Jesus, no lugar onde o Senhor nos plantou, são frutos. Aqui a gente tem orado insistentemente por uma colheita e um fruto que tem a ver com uma cidade que melhore. Melhore na forma de um ambiente menos tóxico, menos violento, menos irrespirável, menos sombrio. A igreja de Jesus, posta nesse lugar, nós aqui, um pequeno rebanho, temos sido chamados, sem nenhuma dúvida, para produzirmos frutos nesse lugar. Gente que à nossa volta possa aspirar e viver efetivamente uma vida mais bela e mais digna, em nome de Jesus, e por meio da vida de cada um de nós, dessa bendita semeadura que estaremos a fazer. Algumas questões aqui, tendo compreendido o que significam esses elementos que compõem a parábola, mas que vale a pena reforçar para o seu coraçãozinho. Eu sei que não existe aqui nenhuma grande novidade, mas para você pensar e arquivar na sua alma, no seu coração outra vez. Olhando a parábola do ponto de vista do semeador, eu quero enunciar aqui algumas verdades. A primeira delas, talvez a mais óbvia de todas, é que se você e eu somos os semeadores, chamados por Jesus
para essa condição, nós devemos sair a semear o tempo todo. Eu não posso trair a minha identidade. Eu fui chamado com este propósito e para essa missão. Um propósito supremo governa as nossas vidas. Viver para a glória do Senhor, amá-lo em todo o tempo, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas essa é uma missão a nós confiada, a de semearmos. Eis que o semeador saiu a semear. E a introdução de Jesus à parábola é a mais natural possível. Se é um semeador, só se justifica nessa condição se viver a semear. Eclesiastes capítulo 11, texto maravilhoso, que usa a mesma metáfora do semeador. O texto diz assim: Salomão, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eis que o semeador saiu a semear. E se você é de Jesus, se você é servo, serva do Senhor, sua missão precípua nesta vida, vivendo para a glória de Deus, é semear. Semear a boa semente. Aliás, vale dizer que todo mundo nessa vida semeia algum tipo de semente. Na mesma carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, Paulo diz assim: ninguém se engane, porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher ou ceifar mais adiante. Querendo dizer que todos nós andamos a semear. A questão é se eu e você, nós em Cristo, estamos semeando de maneira farta, abundante, generosa, a boa semente. Aqui fomos chamados. É semear o tempo todo, não traindo a nossa vocação, a nossa identidade, a nossa chamada. É semear sobre todos os tipos de solos, sem perguntar a priori se vai dar bom resultado ou se não. É fazer o bem, como Jesus disse, sem a expectativa de que venha um retorno ou uma recompensa da parte daquele que tenha recebido bem, partindo da sua própria vida. Semeando o tempo todo. Eu lhes disse aqui de uma curiosidade que só me dei conta estudando um pouco mais esse texto, é que a técnica de plantio, de semeadura na Palestina é diferente da dos ocidentais. Primeiro jogam a semente, para depois lavrar a terra. E nesse sentido, o semeador não sabe de antemão se o terreno, mesmo o duro, mesmo o da beira do caminho, vai ser um terreno para se revelar favorável para o florescimento da planta ou não. Se a terra é mais profunda ou menos profunda. A nossa chamada tem a ver exatamente com essa condição. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque nós não sabemos qual delas vai prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É semear sabendo realisticamente que nem todas vão produzir. Vocês viram aqui 4 solos, 4 ambientes distintos, só um deles se revela favorável para o florescimento da plantinha. Claro que a gente não pode fazer essa conta, mas seria o caso da gente raciocinar. Você sabe, a gente tem os nossos oikós, que são aqueles companheiros, colegas de nossa convivência, de nossa relação próxima, que são evangelizados por nós, trabalhados pelos quais a gente ora nas células. Então, você deveria imaginar o seguinte: tenha pelo menos 4 oikós para que um frutifique. Evidentemente que não é assim que as coisas se passam. Mas você, como semeador, saindo a semear, não pode se frustrar porque alguém, um solo,
alguma situação na qual você investiu seus melhores e maiores esforços, não produziu, não deu a resposta e o retorno que você gostaria que viesse como fruto desse esforço de semeador. Acho que eu já citei para vocês aqui uma história que Moniquinha e eu testemunhamos, frequentando, já falei várias vezes, uma igreja muito grande, lá em Houston, no Texas, por 4 anos. E aquela igreja tem uma história super curiosa, interessantíssima, de um pastor evangelizado, um pastor batista, que foi atingido assim de maneira impressionante pelo movimento pentecostal, sua vida muito diferente, extraordinária, e resultou numa igreja, a igreja que mais cresce nos Estados Unidos. Mas nós vimos lá um livro publicado por um homem que durante muito tempo evangelizou o pai do pastor atual dessa grande igreja nos Estados Unidos. Evangelizou insistentemente, e finalmente esse homem que veio a se tornar pastor, pai de um pastor de uma grande igreja americana, se converteu. E esse homem escreveu o seguinte: eu evangelizei, um livro contando a história. Ele disse: eu evangelizei eu ganhei que ganhou milhões. Então, o trabalho do semeador é semear, na expectativa de que todas as sementes vão dar bom fruto. Mas você não pode se frustrar, fazer beicinho no seu coração, ou para o seu Senhor dizendo: não, já que investi, não deu certo, chega, deixa para lá, eu não quero mais ser semeador. Você é semeador por sua própria identidade, não podemos nos trair nesse sentido. Eu preciso semear com a confiança de que o milagre do florescimento da planta vai acontecer. O mesmo texto de Eclesiastes diz assim: quem somente olha o vento nunca semeará. Quem observa as nuvens nunca cegará. Então não é meu papel desconfiar da oportunidade de semear por conta de haver nuvens e vento. Cristo me chama para semear com abundância e com confiança. Confiando nele, o autor da vida, ele haverá de dar o crescimento conforme o desígnio soberano da sua vontade. Quem somente olha o vento nunca semeará. Por quê? Sempre com medo de que o vento elimine e afaste as sementes, dando em nada o seu esforço. Quem somente olha as nuvens nunca vai cegar, com medo da chuva. É semear o tempo todo. Eis que o semeador saiu a semear, com esforço, com lágrimas. Aqui nós cantamos Salmo 126, musicado pelo pastor Josué. E durante muitos anos a gente repetiu, já faz algum tempo que a gente não tem cantado assim. Mas é um texto lindíssimo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Bendito seja o nome do Senhor. Quem semeia de sol a sol, na sua família, na sua casa, no ambiente do seu próprio coração, lutando com suas fraquezas, com seus dilemas, com seus dramas, com suas ambiguidades, chorando diante do Senhor, semeando no seu próprio coração ou no de algum outro, vai voltar com a recompensa de recolher os seus feixes. É esforço, é trabalho. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, verso 6, usa uma expressão similar. Ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele reconhece que esse é um trabalho, o de semeador, que dá muito trabalho, que demanda máximo esforço, eventualmente esgotando você, mas é o trabalho a que fomos chamados, e que dá todo o sentido às nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, o drama
é que alguns de nós, mesmo sendo de Jesus, podemos perder de vista essa nossa chamada de semeadura pelos caminhos dessa vida, pelos quais Deus nos haverá de levar, e perdermos, mesmo sendo do Senhor, o propósito. Vida que se esvazia de sentido, de valor, crise existencial batendo no coração de crentes, que sabem que tem o Senhor, mas a vida parece tão esvaziada de sentido, de razão, de valor, de propósito. Eis aqui um nobilíssimo propósito, uma super nobre chamada, a que você e eu temos sido por Deus, pelo Espírito Santo convocados. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador deve sair e semear com abundância, confiança, sem medo, o tempo todo. Podemos afirmar também nesse texto aqui, é também tarefa do semeador lutar contra aqueles agentes aos quais me referi 2 semanas atrás, que trabalham contra o crescimento da planta. Não basta lançar a semente. Eu e você estamos sendo chamados para semear, lançar semente. Mas acontece que essa parábola de Jesus não esgota o que Cristo mesmo tem a falar e a dizer, e disse a respeito da nossa chamada missionária. É lançar a semente, sim, mas existe também uma outra tarefa fundamental que as nossas preciosíssimas células buscam cumprir. É preciso cuidar do terreno sobre o qual as sementes têm sido lançadas. Eis que o semeador saiu a semear, certo? É minha chamada semear, fazer o bem, evangelizar, falar de Cristo, ser mensageiro dessas gloriosas, boas novas do Evangelho da salvação em Jesus. Mas também eu sou chamado para, não ingenuamente, achar que vai bastar semear. É fundamental semear, mas não é só semear. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, a esse respeito, e usando a mesma imagem, a mesma metáfora, diz assim: eu plantei, Apolo, quem sabe completar para mim? Regou. Eu plantei, Apolo regou. E ele diz, de modo que um é o que planta, outro é o que rega. E entre nós haverá distinções de vocações dominantes, todos chamados para semear. E ninguém pode dizer, não, eu não tenho vocação para evangelizar. Faz do seu jeito. Viva como cartas vivas do Evangelho. Mesmo que você não seja muito articulado para falar da salvação, do plano da salvação, você vai falar como aquele cego curado por Jesus. Eu não sei quem é esse homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Se você é de Cristo, se eu sou do Senhor, eu tenho alguma coisa para dizer. Eu tenho, em nome de Jesus, uma oração a ser ministrada a quem anda nas trevas e passa pelo meu caminho. Eu tenho um gesto que pode abrir a porta de um coração enfermo para a vida em Cristo. Um gesto de boa vontade, de amor, de generosidade, de compaixão. Mas é nossa tarefa também regar, cuidar, trabalharmos num esforço grande para que esses agentes descritos por Cristo aqui nessa parábola, que trabalham o tempo todo contra a frutificação da semente, da planta, não tenham o sucesso que o diabo e o inferno desejam que eles tenham. Os agentes descritos por Jesus, você viu, são os pássaros, o diabo, que opera o tempo todo, até numa hora tão santa quanto essa. Os elementos da natureza de Jesus, o próprio sol, que faz bem, mas que na vida de alguns, se não for dosado, vai queimar, vai matar a planta. Você precisa estar junto ali daquela plantinha nova, gente passando dificuldade, lutas, provações, tribulações sérias e graves, se escandalizando por isso, se surpreendendo por isso, você e eu, mais maduros, ajudando, abençoando, levantando, cuidando, o que se bem pode fazer, se deve fazer no ambiente mais privativo
e mais íntimo das nossas células. Jesus menciona aqui os espinhos que tentam sufocar e sufocam a semente lançada que começava a florescer. É meu papel de discípulo de Jesus ir nos ambientes espinhosos em que a semente do Evangelho vai sendo lançada e trabalhar para limpar e tirar o sufoco dessa plantinha nova. Cristo contou essa parábola indicando que é possível mudar-se, já lhes referi isso, de condição de terreno. Elas não são fixas. É possível você ajudar alguém a sair da condição de terra dura para uma terra amaciada pelo Espírito de Jesus. Você pode ser esse agricultor. Na verdade, mais do que semeador, a nossa tarefa é de um agricultor, que além de lançar semente, precisará a terra regar, fazer o trabalho de Apolo. Claro, alguns são mais cuidadores do que evangelizadores, outros mais evangelizadores do que discipuladores, mas cabe à igreja, a nós, daí as células também, toda a nossa comunidade, nesse esforço espiritual de crescimento, cuidado mútuo, para o louvor da glória do Senhor, para que muitos floresçam e floresçam abundantemente. O que está em curso, disse Jesus, é um conflito espiritual de máxima grandeza, pelo domínio do ambiente, do coração de homens e mulheres, da nossa própria mente. E então nós vamos ter que empenhar os nossos maiores esforços para cuidarmos bem desses terrenos sobre os quais a semente do Evangelho e do bem tem sido lançadas. Terceira afirmação que se pode fazer nesse texto, ela também é óbvia. O semeador, semeando o tempo todo, confiantemente, sem retirar a sua mão, empenhado em cuidar dos ambientes sobre os quais a semente vai caindo, ele deve buscar e esperar de Deus o que só Deus pode dar e produzir. Eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, mas a frase se completa, Paulo dizendo, mas Deus deu o crescimento. Ou por outra, mas o crescimento veio de Deus. Meus irmãos e irmãs, se existe uma experiência maravilhosa na natureza, entre tantas outras, indicativa do milagre da operação de Deus, é o crescimento de uma planta, de uma árvore, de uma coisa assim, você não acha? É uma coisa sensacional. Você cuida, você planta, mas e se não chover? E se chover demais? E se o sol não vier na exata medida? E se vier em exata medida e por alguma razão a planta se perder? O crescimento vem de Deus. E eu preciso aguardar e esperar o tempo todo esse milagre, buscando de Deus, nos recursos que só Deus me pode oferecer e colocar nas mãos. O milagre, a operação milagrosa. Gente querida, estamos aqui num ambiente essencialmente de operação de milagres. E eu não me refiro necessariamente a alguém sendo curado de maneira espetacular. Isso pode acontecer, é claro, e tem acontecido repetidas vezes, mas milagre na forma de corações que vão sendo transformados. Um solo duro, áspero, pisado, ressentido, amargurado com Deus e com a vida, com os outros, tratado, trabalhado pelo Espírito do Senhor, pela palavra de Deus, se tornando um solo mole. Gente agoniada, angustiada, desesperada, exaurida, esgotada da vida, mergulhando na doce paz desses rios benditos do Senhor Jesus Cristo e do seu Espírito. Milagre o tempo todo. Se não for por milagre, não adianta a gente ficar argumentando, falando, se esgotando, trabalhando, tentando produzir alguma coisa. Vocês sabem,
Há ONGs de ação social que fazem um trabalho muito mais excelente do que o melhor trabalho que a gente possa fazer aqui na direção da nossa comunidade. Não estou falando isso daqui para menosprezar o trabalho que a gente faz de jeito nenhum, mas só para pensar com vocês que, para além de um trabalho excelente, cada vez melhor, mais bem feito, mais profissional, mais dedicado que a gente tem que fazer, se não houver o toque do milagre, da intervenção, do Deus dos impossíveis, da operação completamente inesperada, surpreendente, extraordinária do Deus dos impossíveis, a planta não floresce, não cresce. E é por isso que nós oramos. Tiago, estimulando a igreja a orar, ele diz exatamente assim: Elias orou, depois de 3 anos e meio de terra completamente seca, devastada pela falta de chuva. Orou de novo, e o texto diz assim: e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Isso quer dizer, reforçando o que lhes disse, o semeador deve buscar esperar de Deus o que só Deus pode prover, esse milagre do crescimento pela via dos instrumentos milagrosos, de operação de milagres que Deus coloca ao nosso dispor, entre os quais a oração. Elias orou e a chuva caiu e a terra fez germinar seus frutos. Você quer ver alguém convertido na sua casa? Gente da sua vizinhança? Ore por ele. Bombardeie o coração desse irmão, desse seu alvo evangelístico e missionário. Bombardeie o coração dele de oração. Oração intensa, intercessória, para que o Senhor lhe afofe o coração e a alma e ele, enfim, consiga ouvir a voz do Salvador. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, eu preciso esperar de Deus o que só Ele pode prover. As sementes, inclusive, Paulo diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus é quem dá ao semeador cristão as sementes. Então eu preciso estar aos seus pés o tempo todo para receber dele as sementes para o louvor da sua própria glória e semeá-las, boa semente, recebidas diretamente do Pai. Finalmente, meus queridos irmãos, esse texto me permite afirmar, você sabe, que o semeador vai ser abençoado com as primícias, com a recompensa do seu próprio trabalho. Paulo disse, já lhes referi o texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, a recompensa para o seu esforço, há bênçãos que são revertidas diretamente para a vida do semeador. Paulo diz, mesma carta aos Coríntios, a segunda, capítulo 9, aqui me referi há pouco. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com abundância, verso 6, com abundância também colherá. Você vai ser recompensado com recompensas da eternidade, na eternidade, mas já, aqui e agora, para além de um prazer incomparável de levar alguém a Jesus. Daniel, encerrando a sua profecia, diz: e os que a muitos conduzirem à justiça resplandecerão no firmamento, sempre e eternamente. Mas também há graças e bênçãos e recompensa para o seu trabalho, que você vai recolher já, logo. Esse texto tão precioso da carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 9, ele fala de um ciclo virtuoso. Eu sei que o termo é manjado, quem fala de ambiente empresarial, mas é assim,
Paulo diz: você recebe de Deus as sementes, semeia com fartura e com largueza, e quanto mais generosamente você vai semeando, mais de Deus você vai recebendo, e os beneficiários da sua semeadura vão orando a favor de vocês, dando graças a Deus, e essas orações revertem-se a favor de vocês em maior graça ainda, num ciclo maravilhoso, incontrolável, da graça e da bênção que toca a vida do semeador. Meu querido irmão e irmã, quando você faz uma análise assim, um pouco mais franca, de si para si, diante da palavra de Deus e da vida, será que você pode concluir que tem sido um semeador generoso, farto? Será que você e eu podemos dizer: Senhor, a colheita está sendo maravilhosa, enchendo os celeiros à nossa volta, e a gente quer muito mais, intensamente mais? Ou será que a resposta é: não, a colheita é parca? Se vocês me permitirem uma resposta para o meu próprio coração, ela é ambígua. Olhe para a nossa querida Betânia, hoje mesmo a gente viveu essa experiência tão maravilhosa, festa nos céus, festa entre nós, e digo: Senhor, muito obrigado. São 53 anos de maravilhosa história. Ao mesmo tempo, uma inquietação quase insuportável para dizer: Senhor, o Senhor nos tem permitido colher muito, mas há tanta demanda à nossa volta ainda. Um desafio enorme, que eu não sei se outras gerações viveram nessa proporção. Então eu digo: Senhor, é pouco, é pouco, é pouco. Visita-nos com muito mais. E eu quero convocar vocês para, mais uma vez, virem até aqui para a gente orar de novo, pedindo que o Senhor ateie fogo às nossas almas, para que os semeadores, nós, saiamos de fato a semear, com expectativa altíssima, elevada, com confiança plena no Deus que haverá de dar a seu tempo o crescimento. Quem sabe alguns virão para orar com arrependimento, com constrangimento diante de Deus, dizendo: eu tenho sido um semeador de mão recolhida. Você quer vir até aqui um minutinho para a gente fazer essa oração, antes da gente encerrar o nosso culto? Quem sabe nós vamos colocar diante de Deus esses alvos de nossas orações, a família, familiar. Cristo chamou você, não é para você ficar dentro da sua casa sozinho, um único convertido, estrelinha solitária, não. É para você viver aquela experiência maravilhosa do carcereiro em Filipos, todos sendo batizados, todos encontrando com Cristo. É para você não desistir, não ceder espaço para o inferno no seu próprio coração. Seus filhos são de Jesus, e você os gerou para a vida e não para a morte. É orar, reconhecendo que está em marcha um conflito espiritual, e que a gente precisa enfrentar usando o armamento de Deus, armamento espiritual. Buscar a presença do Senhor, amá-lo mais e mais. Viver sofregamente essa experiência de quem deseja. Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma tem sede de ti. E assim, pela graça de Jesus, a semeadura vai produzir farta colheita para a glória do Senhor. Meu Deus bendito, estamos aqui derramando diante de outra vez os clamores do nosso coração, porque temos diante de nós um mundo a ser semeado. Tu sabes por onde cada um dos teus filhos e filhas tem passado, onde o Senhor nos tem colocado, alguns em posições-chave, estratégicas na sociedade, outros em lugares mais escondidos, mais comuns, mas a todos o Senhor tem chamado para sermos semeadores.
as nossas células, que tem crescido, tem sido tão bom, como ouvimos aqui das Camilas. Testemunho tão estimulante. Mas, Senhor, nós temos aqui algumas dezenas de células, uma cidade inteira, ainda a ser conquistada, que vive mal, que é uma ameaça aos seus habitantes, que se atrevem a circular por ela nas madrugadas. Senhor bendito, te rogamos que alguma coisa inaudita, como aconteceu em Jerusalém naqueles primeiros dias da igreja, como aconteceu em Samaria, a cidade inteira vivendo a alegria de receber o Evangelho de Jesus transformador, como aconteceu em Tessalônica, a ponto das autoridades dizerem: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Usa-nos, ó Deus, com as vocações de plantio, de cuidado, de regar, na diversidade do corpo de Cristo, mas usa-nos muito mais. Tu sabes que alguns têm vivido de maneira tão apertada nas suas lutas pessoais, que parece que não lhes sobra espaço para pensar em qualquer tipo de chamada missionária. Ó Deus, dá-nos a compreensão de que a bênção haverá de vir também à medida em que semearmos com abundância, sem olhar as nuvens e sem contemplar o vento. Há muitos pedidos aqui, outra vez trazidos. Colocamos todos diante do teu altar. Que haja graça, bênção, libertação, saúde e vitória. Senhor, quando saímos deste lugar, leva-nos na força do Espírito Santo. Pai Santo, eu sei, e o teu Espírito Santo mesmo revela, que há entre nós gente que entrou prisioneira do inferno, mas que saiam livres nessa liberdade para a qual Cristo nos chamou. Onde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Bendito seja o nome do nosso libertador, o Senhor Jesus. A verdade que liberta. Pai Santo, dá-nos um novo impulso, um novo sopro, uma nova disposição. Enche-nos as mãos de sementes que sejam rapidamente lançadas ao solo pelos quais nós fomos passando. E que mais sementes nos sejam acrescentadas. Manda obreiros, manda semeadores. Manda os que possam recolher os feixes que já estão branquejando na cega. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.